Ok, estamos gravando. Tudo bem, então. Temos agora 26 participantes, é um número já razoável para a gente dar início. E eu gostaria de saber dos senhores, como preliminar, né, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma dificuldade, se tem alguma crítica, por gentileza, fiquem à vontade. Pode abrir o microfone. Tem alguma sugestão a respeito das aulas? Professor. Da disciplina? Oi, Daniel. Eu tenho aqui apenas uma ideia, sobre os resumos os dois resumos, eu estou terminando eles, e o professor tinha falado aí mais ou menos 15 laudas, né? Sim. Dos dois. Tá. Era essa a dúvida que eu tinha aqui. Tudo bem. Em relação à disciplina, às aulas, o jeito que nós temos caminhado, vocês têm alguma crítica, alguma sugestão? Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo, Isaías, só não estou te vendo, querido. Pois é, professor, eu estou com um problema na câmera do notebook e derrubei meu celular, quebrou a tela, agora não consigo entrar com a câmera. Vai ser só hoje, eu acho que amanhã já está arrumado. Semana passada já derrubei e quebrei, agora quebrei de novo, 2 vezes. São 15 laudas, professor, não é 15 de cada trabalho, né? De cada... você mandou o do Kelsey e mandou o outro. São 15 das duas? Até 15 para cada um deles. Ah, tá ok. Entendido, professor. Obrigado. Ok. Mais alguma dúvida, senhores? Ok. Diga, alguém vai falar? Fabiano. Oi, Fabiano. Suas aulas, para mim, são muito boas, professor. Eu acho que o senhor está fazendo esse comentário porque na última aula ele teve uma crítica e eu acho que foi passado para o senhor aí. Mas, para mim, está tudo bem. Qual crítica, querido? Eu não lembro, me desculpe. Não entendi. Qual foi a crítica da aula passada? Eu de fato, não me lembro. Que o senhor passa os conteúdos ali muito rápido e os tópicos ali e vai falando sem parar. Ah, entendi. Isso foi falado na aula passada? Não me recordo. É só isso mesmo. Tá, tudo bem. Tudo bem. Eu vou tentar ser um pouco mais brando nas aulas, ok? Ou se ninguém mais quer... Oi, professor. Oi? Oi, professor. Fica à vontade, querido. Oi. Sim, Só eu queria... Então, professor, a minha única coisa, né, que eu queria falar acho muito interessante quando o professor coloca, né, lá os tópicos lá que a gente consegue acompanhar lá, então sempre não deixar de colocar para a gente. Não que o professor já deixou de colocar, mas fica legal para a gente acompanhar por ali. Ah, tá, tudo bem, tudo bem. Aquele material que é disponibilizado ali no sistema, chama material de estudo, né? E isso é uma exigência institucional, tá? Então, todo professor ele tem que preparar um materialzinho e colocar ali à disposição dos alunos, aquilo que ele vai tratar na aula, tá? Então, que eu não tenho mais repetido isso, mas vocês já tiveram aula comigo presencial, né? E
Vocês sabem que eu geralmente faço um roteiro na lousa, né? E como nós estamos aqui online, eu aproveitei essa oportunidade, né, de colocar ali no material de estudo como se fosse aquele roteiro da aula. Nós vamos conversar qual é o conteúdo da aula, né? E ali dentro, ali eu insiro algumas informações ali, né? E daí eu toco a aula como se fosse uma aula presencial. Eu vou falando, né? Vou fazer uma aula expositiva e vocês vão anotando, né? Eu sempre deixo vocês livres, com plena liberdade, para a qualquer momento se manifestar, né? Tem dúvida, não entendeu, pedir para repetir, pode explicar de novo, tá? A mesma liberdade que tínhamos em sala presencial, temos aqui, tá, senhores? O modo continua absolutamente o mesmo, tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? E só mais uma última observação que eu quero dizer para vocês, isso só digo agora nessa aula, porque foi algo que eu fui percebendo ao longo desse fevereiro, desse março, e não só com essa turma, mas eu também dou aula para uma outra turma aqui, no sentido de que no final da aula, quando eu encerro a aula, né, já não tem mais matéria para dar, então eu informo aos senhores que eu serei, como sempre tenho sido, né, o último a sair dessa sala virtual, tá bom? E caso qualquer um de vocês queiram conversar a respeito de alguma coisa, eu estou à disposição. Tá bom? Ao final da aula. Podemos deixar combinado assim? Deixo essa oportunidade a vocês, para aqueles que quiserem, tá bom? Professor, pode sim. Muito obrigado aí pela força. Eu quero só dizer que é muito interessante esse material que você coloca lá, e eu sempre com todas as aulas eu faço, eu imprimo, e aí vou acompanhando. Eu acho super interessante isso, talvez, se alguém não faz isso, quiser copiar esse sistema, eu acho bem legal. Senhores, eu, no lugar dos senhores, faria o seguinte: e se eu tivesse acompanhando as aulas através de um computador, um desktop ou um notebook? Por celular fica um pouco difícil. Mas eu abriria aquele documento, tá em formato Word, e no decorrer da aula eu iria digitando as anotações durante a aula, né? Então ali já fica meio que registrado, né? O que foi falado em sala de aula e tal, e depois você só estuda, pega o livro e estuda em cima daquilo, só vai completando, né? Então você já está com o materialzinho ali já pronto, o esqueleto já está pronto, sabe? Isso facilita bastante. Bom, mas mais alguma observação? Não? Tudo bem, então. Isaías levantou a mão de novo, Isaías? Diga. Não, professor, desculpe, eu só esqueci de abaixar. Tá bom. O professor, Oi, Isabel. em relação à avaliação, eu já peguei o bonde andando, então não sei o que o professor estava falando antes. Eu quero me desculpar porque eu perdi a tua aula semana passada por causa de problemas técnicos. Mas o professor vai dar, a avaliação vai ser os 2 trabalhos, que é aqueles textos para fazer uma síntese dissertativa, isso? Isso. E mais a avaliação, Isso. isso? A avaliação vai ser no formato dissertativo ou objetivo? Objetiva. Ah, tá ok. Tá? Obrigada, professor, era isso. A avaliação vale 6, e cada um dos trabalhos vale 2 pontos. 2 pontos cada um? Isso. A Isso. somatória dá 10. O professor quer com capa, sobrecapa, índice ou só um resumo mesmo dissertativo? Eu quero uma capa que indique o nome de vocês, texto do trabalho, o título, né? E logo já em seguida já começa o resumo. Obrigada, professor. Obrigada. De nada. Mais alguma observação?
Professor, essa aula é revisão? Aqui no sistema está como revisão, é revisão? Eu notei isso, Rosemary, não notei só essa semana, eu notei a semana passada também. Essa aula não é revisão, a revisão vai ser na última aula antes da prova. Tá bom? Reserva a última aula antes da prova para fazer a revisão. Ok? Ah, tá, obrigada. Mais alguma? Não? Bom, então vamos fazer uma chamada, então, senhores. Vamos lá, então. A de Laurinda. A de Laurinda. A de Laurinda está com Covid, professor. Ah, é, Emerson? Desde quando? Sexta-feira, ela fez o exame e deu positivo. Como é que ela tá? A última vez que falei com ela, ela estava razoavelmente bem. Ela me informou que já tomou a vacina. Agora, infelizmente, tem que aguardar aí o restante dos dias para ver como se desenvolve o quadro, né? Isso. Vai dar tudo certo. Ontem ela participou da aula, professor, mas no finalzinho ela estava tossindo bastante e a gente pediu para ela descansar. Sim, sim. É, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Professor, Sim? eu falei com o esposo dela hoje, ele né? Olha só, eu não sei quem falou agora, porque o áudio veio todo cortadinho. Poderia repetir? Fui eu, professora Jane. Oi, Jennifer. Hoje eu falei com o esposo dela, os dois estavam bem. E, aliás, ela tá me ligando aqui agora, acho que é para conseguir entrar na aula. Tá bom, tá bom. Obrigado, querido. Obrigado. Eu vou atender agora, já entro na aula novamente. Tá bom, fique à vontade. Vamos lá, então, senhores. Amanda, Presente, professor. Ana Flávia, Presente. Carlos, Henrique, Presente. Caroline, Presente, tô aqui. Daphne, Presente, professor. Daniel de Lima, Presente, professor. Daniel Schmidt, Presente, professor. Inarte, Emerson, Presente, professor. Evelyn, Fabiano, Presente, professor. Fernanda, Presente. Gustavo, Isabelle, Isabel, Presente, professor. Presente. Jackson, Presente. Jennifer, Laís, Larissa, Tô aqui. Letícia Machado, Aqui, professor. Lucas, Luiz Antônio, Presente. Marcelo, Presente. Milene, Presente. Raíza, Eu. Natália, Rosimaira, Prazer. Me chamou, mas não consegui responder. tá tudo certo, Lucas. Ah, tá. Professor, Oi, Presente, Caiu, né? professor. caiu a internet da Laís, ela pediu para avisar. tá. Thalita Presente. e a Vanessa.
Tô aqui. Ok. Alguém não foi chamado? Professor, o senhor conseguiu responder? Rosimaira? Professora, eu ainda não estou na chamada, eu acho. A Rosimaira, tá tudo certo. E quem falou que não está na chamada? Juliana. Ah, Juliana, passei para coordenação, tá? Ah, tá, obrigada. Tá bom? Só um pouquinho, senhores. Pronto. Bom, vamos lá então, crianças. Hoje a nossa aula é sobre competência tributária. Bom, quantas espécies de tributos que nós temos? Cinco? Quais? Impostos, taxas, contribuições de melhorias. Outra contribuição. Contribuição. E empréstimo compulsório. Muito bem. Muito bem. Professor, Oi, Lucas. me desculpe estar atrapalhando, tá bom? É que travou tudo no meu notebook aqui, só para dizer que eu estou aqui, tá bom? Tá, eu estou te vendo, querido. Pode Ah, ficar tá, tranquilo, tá? beleza. É que tá travando muito meu notebook, tá bom? Tá bom, tá bom. Bom, só temos 5 espécies tributárias. E isso segundo pós-Constituição de 88. Tá? Essa pergunta ela pode vir de algumas maneiras, a depender do referencial que se adota na pergunta. Se eu perguntar quantas espécies de tributos nós temos de acordo com o CTN, são 3 apenas. Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria. De acordo com a Constituição Federal de 88, nós temos 5 espécies tributárias, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, mais empréstimos compulsórios e as contribuições sociais, ok? Bom, senhores, nós passamos as últimas, acho que 3 aulas, conversando a respeito de cada uma dessas espécies tributárias. Conversamos a respeito do conceito de cada uma, do fato gerador de cada uma delas, as características de cada uma delas, naquelas que admitem classificação, conversamos a respeito também. E um ponto que nós conversamos é o ponto a respeito de quem é que pode instituir cada uma dessas espécies tributárias. Então, só a título de exemplo, quando conversamos a respeito dos impostos, por exemplo, o imposto de renda, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, quem é que pode instituir, quem é que pode criar um imposto de renda? A União. Muito bem. Quem é que tem competência? Quem é que pode instituir, pode criar um imposto sobre a propriedade territorial urbana? Os municípios e o Distrito Federal. Quem pode criar ou instituir o imposto sobre a propriedade de veículo automotor? Os estados e o Distrito Federal. Muito bem. Quem é que pode instituir a contribuição social do regime de previdência geral? A União. Quem é que pode instituir a contribuição social sobre o lucro líquido? A União. Quem é que pode instituir ou criar a contribuição social no regime dos servidores públicos, no regime de previdência dos servidores públicos? Só a União? Estados e municípios e Distrito Federal também. É concorrente. Exatamente, porque cada um dos entes tem os seus servidores. Então, eles vão cobrar essa contribuição de cada um dos seus servidores. Então, a competência aqui é concorrente.
Quem é que tem competência para instituir a contribuição sobre a iluminação pública? Estados, municípios e Distrito Federal. Só município e Distrito Federal, porque isso é serviço público municipal. Quem é que tem competência para instituir a taxa de emissão de passaporte? Acredito que seja a União, porque tem algo a ver com a Polícia Federal. Muito bem, muito bem. Veja, as perguntas que eu estou fazendo e as respostas que vocês estão dando têm ligação direta com a nossa aula de hoje. Absolutamente direta. Porque o que vocês estão me respondendo são questões a respeito de competência tributária. O que é competência tributária? É a aptidão de um ente tributante para instituir ou criar um determinado tributo, um imposto, uma taxa, uma contribuição de melhoria, um empréstimo compulsório, ou uma dessas contribuições. Isso é competência tributária. Tá? É o que nós vamos estudar na aula de hoje. Ah, professor, então vai ser super rápido a aula, né? Porque já que o senhor falou na aula passada, né? Não, querido, porque assim, uma coisa é saber o que é competência tributária, né? Só o conceito. Esse tema ele se desdobra em vários outros tópicos, né? E nós vamos conversar a respeito deles hoje. Vocês vão sair aqui craques em competência tributária. Tá? Jennifer, tá tudo certo com a tua presença, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Depois eu posso conversar com o senhor no final da aula? Pode, querido. Tá bom, obrigada. Nada. Bom, senhores. Então, competência tributária é a aptidão para criar tributos. Tá? E aqui eu preciso retornar com vocês umas aulas anteriores. Porque aonde eu quero chegar? Veja, a Constituição Federal, ela cria tributos. Sim. Ó, eu descobri que tem um negócio aqui nesse trem, aqui nesse Google Meet. Deixa eu ver se eu acho de novo ele. Iniciar enquete. Eu vou fazer uma pergunta. A Constituição Federal de 1988 criou tributos. Opção 1, sim. Opção 2, não. Adicionar uma terceira opção, não sei? Não. Vou salvar e eu vou lançar isso daqui. Espero que seja isso. Apareceu alguma coisa para vocês aí? Apareceu, professor? Beleza, respondem. Vou dar um minuto para vocês responderem isso, tá? Não é para pesquisar no Google, hein, por favor. Eu não vou responder porque não apareceu para mim, não. Nem pra mim, professor. Não sei Professor, se é eu tô no celular, então eu não sei. Para mim não apareceu nada. Tá, ó, para mim já tá caindo um monte de voto aqui já, ó. Eu tô vendo aqui. Aí eu não sei, se eu não sei mexer aqui também. Eu acredito que a Constituição Federal dá autonomia para que os estados, municípios criem as leis. No celular dá para votar. Do lado das mensagens tem um campo lá onde lá tem os três risquinhos? Onde tem os três risquinhos? Os três pontinhos? Isso, do lado direito. Tem o desenho de um triângulo, um quadrado e um círculo. Dá para votar no cantinho ali, mensagem, e aí tem enquete no celular. Eu tô no celular. Tô tentando achar aqui. Eu vou mandar o print lá no grupo da sala. Beleza?
Acabei saindo. Ai, voltar na reunião. Temos 14 votos, vamos lá. Agora eu não sei, eu saí da reunião. Você ainda está aqui, Isabel, eu estou te escutando. Então eu saí aqui da tela onde eu vejo vocês. E não consegui votar ainda. Cadê o professor? Cadê o grupo? Mais 20 segundos, tá? A gente encerra. Sumiu todo mundo daqui do meu celular. Eu vou finalizar, eu vou tentar fazer outras enquetes no decorrer da aula, tá? Temos 19 votos. Tá? 19 votos. A Constituição Federal de 88 criou tributos? Sim, 9 votos. Não, 10 votos. Você ficou mais ou menos meio a meio, né? Mais ou menos meio a meio. Então, assim, quem é que disse sim, levanta a mão. Tá, então vamos lá. Quem eu vi primeiro aqui que levantou a mão foi a Rosimaira. Então, por gentileza, Rosimaira, por que você acha que a Constituição de 88 criou tributos? Você vê que o negócio é bem na espontânea vontade, né? Eu acho que ela criou entes que podem criar os tributos. Tá. Ela direcionou os entes que podem criar os tributos. Direcionou. Para quem é que pode criar? Tá. Quem é que disse não e levanta a mão? É a Juliana? Você está de óculos e roupa de blusa azul, Juliana? É você? Quem é você? Não, professor. Ah, é Simone. Simone, foi você que eu vi que levantou a mão primeiro. Por que você acha que não? Que a Constituição não criou tributos? Bom, professor, porque em algumas aulas eu já ouvi algum professor, acho que foi de empresarial, falando que não tinha sido, o código, ele é bem antigo, então não tinha sido criado novos tributos. Foi mais por isso, daí eu fui dar uma pesquisada aqui e também não achei nada falando sobre agora, mas foi depois que eu votei, porque eu fui uma das primeiras, eu acho. Mas, bom, acredito ainda que não tenha sido criado novos tributos com a Constituição de 88. Tá, tudo bem. Tá, então vamos lá, então, senhores. O que significa criar um tributo? Criar e instituir, a gente pode utilizar como sinônimo no direito tributário. Tá? Criar tributos ou instituir tributos. Criar um imposto, instituir uma taxa, criar uma contribuição de melhoria, instituir uma contribuição social. Isso é sinônimo, são verbos que são sinônimos no direito tributário. Tá? E o que significa? Qual é a ação esperada desse verbo, desses dois verbos? É o seguinte, senhores. Criar um tributo significa, através de uma lei, você dá um nome para o tributo que você está criando. Qual é o fato gerador dele? Quais são as alíquotas? Quem é o sujeito passivo? Qual é a possibilidade de as previsões de multas, combinações legais, no caso de descumprimento dessa obrigação tributária? E demais regulamentações específicas. Mas, assim, grosso modo, criar um tributo significa, através de uma lei, sempre uma lei, você precisa definir qual é o fato gerador desse tributo. Por exemplo, auferir renda. Qual é a alíquota desse tributo? Quem são os sujeitos passivos dessa obrigação tributária? E as multas. Base de cálculo também. Isso significa criar um tributo, ou instituir um tributo, um imposto, uma taxa, uma contribuição de melhoria, um empréstimo compulsório, ou uma contribuição. Agora, da leitura do texto constitucional, a partir do artigo 145, que é onde começa direito tributário na Constituição, a gente lê
que a Constituição, em alguns artigos, ela de fato, ela apresenta alguns tributos, em especial, impostos, e os nomina, e contribuições. E de forma genérica, apenas apresenta taxas, contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios. Mas o fato de a Constituição apontar, indicar que no ordenamento jurídico brasileiro existem esses tributos, isso não significa que a Constituição criou esses tributos. Porque não existe nenhum dispositivo constitucional que diga qual é o fato gerador de qualquer dos impostos que nela constem, qual é a base de cálculo dos impostos, das taxas, da contribuição melhoria, dos empréstimos que nela constem, alíquota, sujeição passiva e multa. A Constituição não criou nenhum tributo. O que a Constituição fez? A Rosemayra acertou na dissertativa, mas errou no objetivo. Acertou a justificativa, mas errou no objetivo. A Constituição ela não criou tributos. Por quê? Por conta do que a Rosemayra falou. A Constituição apenas disse quais são as espécies de tributos que são admitidas no ordenamento jurídico brasileiro. Quais são as espécies de tributos que podem ser instituídos, que podem ser criados pelo Estado brasileiro, pelos entes tributantes. E no caso dos impostos e dos empréstimos compulsórios e das contribuições, a Constituição foi um pouquinho além, porque além dela apresentar essas espécies tributárias, ela foi além dizendo que estes impostos, a competência para criar estes impostos é só da União. A competência para criar estes outros impostos é só dos Estados-membros. A competência para criar estes outros impostos é dos municípios. Quem pode criar as contribuições para essa finalidade é a União. Quem pode criar a contribuição para esta outra finalidade são os municípios. Então, a Constituição, senhores, ela, além de apresentar apenas quais são as espécies tributárias que o Estado brasileiro pode criar através de lei, a Constituição também indicou a competência tributária de cada um deles, de cada uma dessas espécies. Então, veja, quem é que vai, de fato, criar os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições? Um dos entes tributantes. Um dos entes tributantes. Qual ente tributante? Aí nós vamos estudar a competência tributária. Porque é a competência tributária que vai te dizer quem é o ente responsável, competente para criar o imposto de renda, para criar uma taxa, para criar a contribuição da iluminação pública, para criar o empréstimo compulsório. Quem vai dizer isso é a Constituição, quem tem a competência. Ah, professor, mas qual é o fato gerador, o que significa imposto de renda? Bom, aí você vai na lei que criou o imposto de renda para saber o que é imposto de renda. Qual é a base de cálculo dele? Qual é a alíquota dele? Qual é a multa, caso você descumpra a obrigação? E quem é que está sujeito ao pagamento de imposto de renda? Você vai na lei que criou, que instituiu o imposto de renda. Ah, professor, e quem é que elaborou essa lei? Quem tem a competência tributária para criar o imposto de renda. Aonde é que eu acho essa resposta? Na Constituição. Vocês entenderam o raciocínio? Querem que eu repita? Não? Então, vamos dar seguimento, então. Bom. A competência tributária, senhores, como eu disse para vocês, ela foi distribuída
pela Constituição Federal, entre os entes tributantes. E isso se inicia onde? No artigo 145 da Constituição. No artigo 145, ali, nós já temos a primeira regrinha de competência tributária. E diz assim: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Então, veja, poderão instituir os seguintes tributos. Se você tiver com a tua Constituição aí aberta, alguma coisa, então você grifa. Quem que se grifa? O verbo instituir. E escreve do lado, criar tributos. Veja, a própria Constituição está dizendo, não sou eu que crio tributos. Quem cria tributo é quem? A União, Estado, Federal e Município. A própria Constituição dá a resposta. E a Constituição está dizendo o seguinte, que esses 4 entes tributantes, União, Estado, Federal e Municípios, eles podem criar os seguintes tributos. Impostos, inciso 2, taxas, e daí continua, né? Pela prestação de serviço público específico e divisível, ou que seja colocado à disposição, ou o exercício efetivo do poder de polícia. E 3, as contribuições de melhoria de que decorrem a valorização de imóvel em razão de obra pública. Então, aqui a Constituição já diz, quem é que pode criar impostos, taxas, contribuições de melhoria? Os 4 entes tributantes. União, Estado, Federal e Municípios. Ok? Seguindo na Constituição, temos o artigo 148. 148. Ela diz assim, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então, aqui nesse caput, você grifa o quê? Instituir, criar. Empréstimo compulsório. É uma das espécies tributárias. O que diz a Constituição? A quem compete criar empréstimo compulsório? A União. Só a União. Okay? E aqui eu não vou ficar lendo o resto aqui, tá, senhor? Porque aqui a gente já estudou na aula passada. Que eu só estou preocupado com competência. Tá? Seguindo na Constituição, o artigo seguinte, que é o 149, já vai trazer mais outra regrinha de competência. Artigo 149. Compete exclusivamente à União. Exclusivamente à União. Instituir contribuições sociais. Contribuições sociais. O que são contribuições sociais? São aquelas do artigo 195 da Constituição. Okay? Além destas, compete exclusivamente à União instituir as contribuições de intervenção no domínio econômico, que atende pela sigla CIDE, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Compete a quem instituir a CIDE? Só a União. Continuando. Também, no artigo, ainda nos artigos 149, compete à União exclusivamente instituir as contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas. São as anualidades do CREA, do CRM, dessas profissões que são regulamentadas. A quem compete instituir? A União compete a instituição. Tá? Parágrafo 1º do artigo 149. Os Estados, Distrito Federal e municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para custear o seu regime próprio de previdência. Então, aqui nós estamos falando daquelas contribuições de custeio dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos. Aqui a competência é tanto da União, dos Estados, Federal e dos municípios. Okay? Então, veja, artigo 145, só para rememorar. Competência para taxa, contribuição, melhoria e impostos. Só que impostos você coloca um asterisco, tá? Porque a gente vai inserir outros artiguinhos aqui. Tá? Porque existem impostos que são da União, imposto que é do Estado, imposto que é do município. Tá? Artigo 148, trata da competência de empréstimo compulsório. Artigo 149, trata da competência das contribuições sociais. Próximo artigo, artigo 149-A da Constituição. Trata das contribuições de iluminação pública.
e diz: os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição para o custeio da iluminação pública. Quem que tem competência? Municípios e Distrito Federal. Ok? Então, assim, esses artiguinhos tem que estar na cabeça. Tem que estar na cabeça. É mais ou menos assim, sabe? Qual que é o artigo do crime de homicídio? 121. 121. Tem alguns números que são mágicos, né, para quem é bacharel em direito, né? 171. Estelionato. É que o 171 ele tem a dupla aplicabilidade, né? Na área jurídica, né? Ele corresponde ao tipo penal do crime de estelionato. E nas baladas também tem a sua aplicabilidade. Você vai lá, passa um 171 na moça, né, para conseguir dar um beijo, alguma coisa assim. Então, que nada mais é do que um estelionato, né? Você promete algo falso, algo que não existe, para obter uma vantagem indevida, né? Enfim, por isso que é um 171 na balada. Mas, enfim, são números mágicos. E no direito tributário nós também temos, senhores, números mágicos na Constituição, artiguinhos mágicos dentro do CPM, né? Na Constituição 145, são quase todos, tá? Se você quiser trabalhar com tributário, são quase todos os artigos da Constituição que você tem que saber. Do que se trata cada um, assim, meio de cabeça. O CPM, você não precisa saber ele todo. Mas quase todo ele você precisa saber também. Na área do tributário é assim. É igual na área do direito penal. Você tem que saber os artigos. Não tem como não saber. Não tem como. Não é igual assim, em direito do trabalho. Ah, porra, não sei onde está a hora extra. Ah, bota aí que vai. Bota na petição aí que vai. Né? Chega lá no direito civil, lá no direito de família, não sei aonde. Ah, bota aí o argumento aí que vai. O direito tributário não é assim. O direito tributário é técnico. Extremamente técnico. Igual ao direito penal. Não tem muita conversa. Não tem muita conversa. Enfim. O que eu fiz aqui, eu acho que deve estar no materialzinho que eu deixei à disposição de vocês. Tem um quadrinho aí logo embaixo? Tem sim, professor. Tem, né? Então, é um quadrinho Mobral, tá? Para aqueles que não estão vendo, né, eu vou compartilhar aqui, tá? Não é que legal, não parece? Aqui. Acho que vai aparecer para vocês. Tá aparecendo? Sim. Ó. Tá aqui, ó. Logo depois que eu colei aqui para vocês os artigos, aqui. Coloquei, ó, as espécies tributárias, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, contribuição da Seguridade Social, contribuição de intervenção do domínio econômico, contribuição de interesse de categorias profissionais, previdência dos servidores públicos e contribuição de iluminação pública. E aqui, nessas colunas do lado, quais são os que competem à União, quais são os que competem aos Estados e Federal e quais são os que competem aos municípios e ao Distrito Federal. Impostos. Compete aos três, tanto à União, quanto ao Estado, quanto aos municípios. Tá? Aqui tem uma observação, tá? Que a gente não pode esquecer. Embora que dê a impressão de que a competência para instituir impostos é comum, não é comum. Porque todos podem instituir impostos, de fato, mas cada um tem o seu imposto a instituir, a criar. Tá? Não é bagunçado o negócio. As taxas. O raciocínio é muito semelhante aos impostos. A competência para instituir taxa é de todos os entes tributantes têm competência para instituir taxa. Só que, como a taxa, ela é o fato gerador da taxa, é a prestação de um serviço público, e aqui eu vou falar de forma genérica, para não ficar muito cansativo, é a prestação de um serviço público específico, divisível, prestado, colocado à disposição, e como tem ligação com prestação de serviço público, nós sabemos que na organização administrativa, cada um dos entes federativos, eles têm a sua competência para prestar serviços públicos. A União tem os seus serviços públicos a serem prestados,
o Estado tem o seu rol de serviços públicos a serem prestados e os municípios também. Então, assim, a instituição de taxa para cobrança, para fazer frente aos serviços públicos que são prestados, elas vão estar vinculadas à competência administrativa de cada ente tributante. Então, por exemplo, a emissão de passaporte é um serviço público, não é serviço público, é um exercício de poder de polícia ligado a quem? À União. Então, o Estado não pode criar uma taxa para emissão de passaporte, porque não é um serviço público que ele presta. É o poder de polícia exercido pela União. E a mesma coisa, né, o licenciamento de veículo. Isso é uma taxa, prestação de serviço público. Quem é que tem a competência administrativa para prestar esse serviço público? É o Estado. Portanto, quem tem a competência para instituir a taxa para remunerar este serviço público é o Estado. Okay? As contribuições de melhoria, por força do artigo 145 da Constituição, né? Todos os entes tributantes têm competência para instituir a contribuição de melhoria. Aqui o que vai variar é o seguinte: quem é responsável pela obra pública, de que decorre a valorização imobiliária. Se a obra pública é federal, quem vai instituir a contribuição de melhoria é a União. Se a obra pública é estadual, quem vai instituir é o Estado. Se é municipal, quem vai instituir é o município. Entendeu? Empréstimo compulsório. Aqui, senhores, por força do artigo 148 da Constituição, é só a União que pode instituir os empréstimos compulsórios. Só a União. A mesma coisa acontece para a contribuição de seguridade social, contribuição de intervenção no domínio econômico, a contribuição de interesse de categorias profissionais. Só a União pode cobrar elas. Agora, a contribuição de previdência dos servidores públicos, aqui é a competência de todos os entes, porque todos os entes têm servidores públicos. E daí cada ente vai instituir a contribuição da previdência dos seus respectivos servidores. E, por fim, a contribuição de iluminação pública, que compete a quem? Ao Distrito Federal e aos municípios. E tirar esse aqui, ó. Faça o favor de tirar esse aqui, que não é, tá? É o município e Distrito Federal só. Tudo bem? Vocês compreenderam? Então, ó, esse quadrinho, ele é muito simples, tá? É muito simples, mas ele ajuda bastante. O que você tem que fazer com esse quadrinho? Você tem que pegar e imprimir ele e colar, assim, na porta de entrada da tua casa. Toda vez que você entrar e sair, você olha ele. Ou no cantinho do espelho, né? Espelho você olha todo dia, né? Ou na frente do vaso sanitário, você também vai lá, né? Então, enfim, você sempre está olhando isso. Você nunca mais vai esquecer. A dica daqui, ó, de ouro, você nunca mais vai esquecer isso. Professor. Oi. Desculpa. Qual que você falou que era para tirar? Travou minha internet. Não entendi, Ana. Qual que você falou do quadrinho que é para tirar? Travou minha internet bem na hora. Esse quadrinho que eu apresentei para vocês, que está no materialzinho disponibilizado aí. Tá, mas você falou que era para tirar um tópico, né? Ah, lá no último, na última linha lá, contribuição da iluminação pública. Ah, então tá. Obrigada. Tem um xizinho lá em Estado e Distrito Federal. Tira esse daí, tira esse xizinho. Do Estado e Distrito Federal. Só deixa no município e Distrito Federal. Ah, então tá. Obrigada. Tudo bem, senhores? Bom, vamos continuar, então. Segundo ponto da nossa aula, né? Artigo 6º do CTN. Vamos estudar um pouquinho o artigo 6º do CTN, que vai tratar do quê? Competência tributária e competência legislativa. Né? O que isso quer dizer? Por que se estuda isso? É para explicar o seguinte, que quando a Constituição atribui a competência tributária para um ente tributante, ela também está entregando para esse ente tributante a competência legislativa para instituir este tributo. Eu só não entendi nada. Veja. A Constituição, como eu estou dizendo para vocês até agora, ela diz a quem compete instituir os tributos. Impostos a esses entes tributantes, taxas, contribuição de melhoria, etc. e tal, como a gente acabou de ver no quadrinho. Só que tem um segundo ponto. Qual é o segundo ponto, o próximo passo? A instituição de tributos depende de leis. É só lei formal, tá? Só lei formal, feita pelo Poder Legislativo,
que pode instituir tributo. Pode ser um imposto, uma taxa, uma contribuição de melhoria, um empréstimo compulsório ou uma contribuição social. Tá? É só lei do Poder Legislativo que pode instituir tributo. Tá? A gente vai ver isso na aula de princípio da legalidade. Já adianto para vocês essa regrinha. Então, isso é competência legislativa. Isso é competência legislativa. Então, assim, na medida em que a Constituição, ela diz assim, ó, União, você pode instituir impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as seguintes contribuições, a União pergunta assim, tá, você está me dando o poder de criar isso daí. E o instrumento para criar? Aí a Constituição olha assim para a União e fala assim, União, seja mais esperta. Quando eu te dou a competência, embutida nessa competência tributária, dentro dela já está a competência legislativa. Eu já estou dizendo que você, através da sua lei federal, vai criar os impostos X, a taxa, a contribuição de melhoria, o empréstimo compulsório e a contribuição. É isso que diz o artigo 6º do CTN, a primeira parte só dele, tá? Diz assim, a atribuição constitucional de competência tributária, ou seja, a Constituição está entregando aos entes tributantes as competências para cada um, que nem no quadrinho que eu mostrei para vocês acima, essa atribuição constitucional, ela também compreende a competência legislativa plena. Isso significa que, quando a Constituição diz, ó União, você pode instituir taxas, aqui você tem que ler por trás desse texto outra coisa também. Eu, Constituição, estou dando para você todo o poder normativo para criar esse tributo na sua exaustão, exaurindo ele, para falar sobre o fato gerador, para falar sobre base de cálculo, alíquota, multa, sujeição passiva e toda e qualquer outra regra para instituir este tributo. Você tem competência legislativa plena para fazer isso. Ok? Então, assim, primeira regrinha. Competência tributária, ela equivale à competência legislativa no direito tributário. Bom? Isso você vê, e esse artigo 6º do CTN, você confirma essa conclusão lendo a Constituição no artigo 24, que trata da competência legislativa concorrente dos entes políticos, da União, dos Estados, do Federal e municípios, que eles podem concorrentemente legislar sobre. Quais são as matérias que eles podem legislar sobre? Concorrentemente. Diz o artigo 24, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre, inciso 1º, direito tributário. Viu? A Constituição, ao tempo que lá no artigo 145, 148 e 149 trata, distribui as competências tributárias, lá no artigo 24, ela diz assim, ó, vocês podem legislar sobre o direito tributário. Todos vocês podem legislar sobre o direito tributário. Tá? Só que aqui daí eu tenho que falar um negocinho de constitucional para vocês. Aqui daí já não é mais tributário, é constitucional. Quando a gente conversa lá em constitucional sobre competência legislativa concorrente, quando se trata de estabelecimento de normas gerais de uma determinada matéria, e direito tributário tem normas gerais, as normas gerais, elas são estabelecidas pela União. Pela União. E daí os estados e os municípios, eles vão poder produzir normas no mesmo sentido? Sim, desde que não contraria a norma federal. Então, vou dar um exemplo. O Código Tributário Nacional é a norma geral brasileira sobre direito tributário. Ela é uma norma federal, feita pela União, lá em 66. Nenhum estado e nenhum município tem Código Tributário do Estado do Paraná, Código Tributário, não existe isso, porque a norma federal é estabelecida pela União. Artigo 24, lê lá o parágrafo 1º.
Mas isso não significa que os estados não possam produzir uma norma suplementar. Então, assim, os estados têm normas sobre os tributos que são da sua competência, não tem problema nenhum. Mas essas normas não podem dispor de forma diferente do CTN, que é a norma nacional. Então, se o CTN diz assim, que tributo não pode ser sanção de ato ilícito, não pode o Estado-membro, quando for criar o IPVA, estabelecer como fato gerador do IPVA um fato ilícito. Não pode, porque daí está contrariando o CTN. Vocês estão entendendo? A norma estadual e a norma municipal jamais pode contrariar a legislação federal. Tá? É nesse sentido. Bom, terceiro ponto, senhores. Terceiro ponto. Deixa eu ver se alguém mandou um negócio que eu escutei um barulho aqui. Não. Eu levantei a mão aqui, professor. Ah, pode falar. Então, por exemplo, e se a União é omissa em relação a algum tributo, por exemplo? Sim, a resposta está nos parágrafos do artigo 24, tá? Se compete à União estabelecer norma geral a respeito de um determinado assunto, e ela não o faz, os estados e os municípios podem fazê-lo. O estado pode fazê-lo, ok? Mas na superveniência da lei federal, quando vier a lei federal após a lei estadual, o que passa a valer é a lei federal daí. Tá bom? A resposta está ali no parágrafo 2º, eu acho, do artigo 24. Obrigada. Bom, vamos falar agora sobre o terceiro ponto da nossa aula de hoje, que é a competência tributária e distribuição de receitas, tá? Está no parágrafo único do artigo 6º. Trata do seguinte: os tributos cuja receita seja distribuída no seu todo, ou uma parte só, e elas são distribuídas a outras pessoas jurídicas de direito público, pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos, tá? Vamos lembrar de novo: os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público, ele pertencerá à competência legislativa daquele a que tenham sido atribuídos. O que significa isso? Senhores, nós vamos ver um pouquinho mais para frente que aquilo que se arrecada a título de alguns tributos no Brasil não fica totalmente com quem cria e quem cobra o tributo. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. A quem compete a criação do imposto de renda? União. Ótimo, é a União. Então, quem é que cobra o imposto de renda e quem é que arrecada o imposto de renda? É a Receita. Tá? Esse valor no Brasil que é arrecadado por pessoa que é pago, né, pessoa física, pessoa jurídica, título de imposto de renda, vai para uma conta única, que chama Conta do Tesouro Nacional. Tá? Isso é a conta da União. Então, vai lá para o caixa da União. Bom, a União fica com todo esse dinheiro? Aquilo que ela arrecadou a título de imposto de renda fica com ela, sim ou não? Não, ela redistribui depois. Não, senhor. Sabia disso? Isso não acontece só com o imposto de renda, acontece com outros impostos. Isso é um tema, é um tópico do nosso conteúdo programático, que se chama repartição de receitas tributárias. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que não é porque um ente tributante cobra um determinado tributo que o produto da arrecadação desse tributo vai ficar totalmente com ele. Às vezes fica, às vezes não fica. Ele tem que dividir isso com os outros entes tributantes. E também tem que dividir isso com alguns fundos de participação. Então, veja, o imposto de renda, a União divide isso com os outros entes tributantes. O IPVA do Estado, o Estado divide um pedaço dele com os seus municípios.
ok? Veja, daquilo que se arrecada de tributação no Brasil, você já tem uma ideia, né? Se vocês olharem lá naquele quadrinho, voltar naquele quadrinho, né? Só de olhar assim no quadrinho, quem que se acha aqui desses entes políticos aqui que fica com a maior parte da arrecadação tributária do Brasil? União. União, né? Onde que tem mais xizinho ali? A União. É a União. A União. Quem tem muito pouca arrecadação, senhores, é o município. É pequeno, né? Seja porque são poucos os tributos, né? Ou porque a arrecadação é pequena, porque a quantidade de contribuintes é pequena também, né? Professor, uma pergunta. Só um pouquinho, Daniel. Os municípios, eles recebem não só a arrecadação daquilo que eles arrecadam com os seus tributos, que é da competência deles, mas eles também recebem um pedaço da arrecadação de tributação dos estados e também recebem um pedaço da arrecadação federal. E os estados, por sua vez, recebem um pedaço da arrecadação federal. É mais ou menos assim que funciona. Depois, quando chegar ao específico, eu vou dar para vocês os percentuais e quais são os tributos, como é que eles são divididos, tá bom? Mas o que eu quero dizer para vocês com esse item 3, tá? É assim, o fato de a União arrecadar, ter competência tributária para instituir o imposto de renda, aquilo que ela arrecada com o imposto de renda não fica totalmente com ela. Ela distribui, divide com os outros entes tributantes. E o fato dela distribuir isso com os entes tributantes não dá aos entes tributantes, não confere, não concede aos entes tributantes competência legislativa para cobrar, arrecadar e fiscalizar o imposto de renda. Não é porque o Estado recebe a arrecadação de imposto de renda da União, agora eu tenho competência para instituir imposto de renda. Não tem, a competência da União. Nossa, professor, mas isso me parece tão simples, né? Essa divisão de tarefas. Mas precisou colocar isso no texto da lei, porque tem gente que não entende assim. Porque eu recebi o dinheiro é meu, então eu posso cobrar imposto de renda. Não. É isso que quer dizer esse parágrafo único do artigo 6º, tá? A previsão de que o produto de determinado imposto vai ser repartido entre entes tributantes, isso não afeta o exercício da competência tributária. Isso não afeta o exercício não perde a competência tributária. Não tem reflexo nenhum. Não é porque o município recebe um pedaço de IPVA que o Estado vai perder a competência tributária dele a respeito do IPVA, em favor do município. Não é assim. Tá? Diga, Daniel. O professor falou que os municípios ali ficam com a menor parte, né? Mas eles acabam por receber também depois da União, né? De alguma forma, incentivos, a volta do dinheiro acaba por vir para os municípios, né? Assim, nós estamos falando só de tributos, tá, Daniel? Existem outros tipos de benefícios? Existem. Aqui a gente está falando só de repartição de receita tributária, né? Então, imagina assim, que você trabalha na sua casa e você arrecada dinheiro para você com o seu trabalho. Qual que era a lógica? O dinheiro é meu, fica comigo. Eu não tenho que ser obrigado a dar esse dinheiro para ninguém. Só que quando a gente fala de tributação, não é assim. A União, ela arrecada imposto de renda, e aquilo que ela arrecadou não fica tudo com ela. Ela é obrigada a compartilhar isso, repartir isso com os outros entes tributantes. Tá? E essa regra, essa obrigação, ela não afeta o exercício da competência tributária da União em relação ao imposto de renda. Continua rígida a competência, não produziu reflexo nenhum. Tá? Diga, Isaías. Professor, eu não sei se é exatamente esses impostos, que havia uma briga muito grande, que, por exemplo, o Rio de Janeiro, no ano passado, ele arrecadava 200 e poucos bilhões, e aí ele tinha de volta da União cerca de 45 bilhões, mais ou menos isso. E aí havia uma grande briga política, porque um estado igual o do ex-presidente lá para cima, era estado bem pequenininho e recebia
a mesma parte, a mesma quantidade de, tipo, contribuía lá com 5 bilhões, mandava para a Receita, para a União, e voltava para eles cerca de 15, 20 bilhões. É esses impostos que são feitos essa distribuição? Não, não é isso. Você deve estar falando de uma dessas duas coisas. Ou você está falando de royalties, ou você está falando de fundo de participação de municípios e estados. Se for fundo de participação de municípios e estados, nós vamos conversar a respeito disso em repartição de receita tributária. Se você estiver falando de royalties, isso não é tributário. Bom? Então, vamos lá. Para a gente ir indo para o final da nossa aula, né, vamos conversar sobre características, né, da competência tributária. Características da competência tributária. Primeira característica, indelegabilidade. Indelegabilidade. O que significa indelegabilidade, senhores? Eu não posso delegar para outros o que é de competência minha. Isso. Para outro quem, Daniel? Para outro ente federativo, tipo, eu sou União, eu não posso delegar para o município. Isso, muito bem. Não pode delegar o quê, Daniel? Eu não posso delegar o que compete a mim, instituir um tributo. Não posso... Muito bem. A indelegabilidade da competência tributária está prevista na primeira parte do artigo 7º, tá, senhores, do CTN. Artigo 7º do CTN. Diz lá, a competência tributária é indelegável. É só até aí. Tem um resto do artigo? Tem, mas o que me importa é só esse começo do artigo 7º. A competência tributária é indelegável. O que significa isso? Que se a União compete à instituição do imposto de renda, ela não pode entregar essa competência para o Estado, ou para o município, ou para o Distrito Federal. Ela não tem autorização constitucional para isso. A Constituição, quando ela diz que compete à União instituir os seguintes impostos, traz o rol. Os seguintes, diz para os Estados, compete aos Estados instituir esses impostos, e aos municípios esses impostos. Estes entes tributantes, eles não podem ficar trocando, entre aspas, delegando a sua competência tributária entre os outros. Não pode, isso é proibido. Okay? É vedado isso. Tá? Vamos só dar uma relembrada no seguinte. Quais são os impostos de competência da União? Imposto sobre importação de produtos estrangeiros, exportação para o exterior de produtos nacionais, está no artigo 153. Tá, renda e proventos de qualquer natureza, produtos industrializados, operações de crédito, câmbio e seguro, relativas a títulos ou valores imobiliários e propriedade territorial rural e impostos sobre grandes fortunas. Também tem guerras externas e alguns impostos estaduais, é isso? São 7, Vanessa. São 7 os impostos, no 53. Imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, o IOF, imposto de renda, o ITR e o imposto sobre grandes fortunas. E tem também os impostos residuais. Enfim, essa é a competência tributária da União em relação a impostos. Quais são os impostos dos estados? O IPVA, o ICMS e o ITCMD. Quais são os impostos municipais? IPTU, ISS e o ITBI. Veja, nenhum deles pode ficar trocando de tributos um com o outro. Ó, Estado, eu estou vendo que você arrecada bastante com ICMS aqui, ó. Dá o ICMS para mim que eu entrego para você o IPI. Diz a União. Pode? Não pode.
Competência tributária é indelegável. Você não pode passar isso para ninguém. A União, você não está... Nós estamos em tempo de crise aí, você ainda não instituiu o empréstimo compulsório. É da tua competência. Então, o Estado de São Paulo está pedindo para você, delega aqui para mim o empréstimo compulsório, que eu vou instituir aqui o empréstimo compulsório aqui no Estado de São Paulo. O que a União vai responder para o Estado de São Paulo? Estado de São Paulo, vai ler o artigo 7º do CTN. Não posso delegar competência tributária a mim. Vocês entenderam isso? Entenderam? Veja, essa competência, essa indelegabilidade é da competência tributária. O que é competência tributária? É criação e instituição de tributo. É através de fazer uma lei e, através dessa lei, fazer previsão de fato, gerador, alíquota, base de cálculo e multa. Uma outra coisa completamente diferente é capacidade tributária, simples. Capacidade tributária. O que é capacidade tributária? Capacidade tributária é o exercício da função de arrecadar e fiscalizar o tributo. Arrecadar e fiscalizar. Então, uma coisa é criar o tributo. Outra coisa é arrecadar, cobrar o tributo e fiscalizar se as pessoas estão pagando o tributo. E arrecadação e fiscalização tributária não é competência tributária. Isso está ligado à capacidade tributária. Então, se eu perguntar na prova qual é a diferença entre competência tributária e capacidade tributária, a resposta é simples. Competência tributária está ligado ao poder de criar ou instituir o tributo. O que significa isso? É uma lei que vai criar, vai fazer previsão de fato, gerador, base de cálculo, alíquota, sujeição passiva e multa do tributo. O que é capacidade tributária? Uma vez criado, uma vez já existente o tributo, porque alguém já exerceu a competência tributária, alguém vai arrecadar esse tributo e vai fiscalizar se as pessoas estão pagando o tributo ou não. A competência tributária, que é esse poder de criar, ela é indelegável. Agora, as ações de capacidade tributária, que são de arrecadar e de fiscalizar tributo, isso é delegável. Isso está escrito aonde? Na parte final do artigo 7º do CTN. Então, por exemplo, senhores, a União, ela tem competência tributária para instituir ou criar aquelas contribuições das categorias profissionais, das profissões que são regulamentadas, ok? Os médicos, engenheiros, odontólogos, contabilistas, né? Eles pagam contribuição social, que é essa contribuição das profissões regulamentadas. Eles pagam para quem isso, senhores? Para a União. Desculpe, quem é que criou essa contribuição? Foi a União. A competência tributária para criar essa contribuição é da União. Mas quem é que arrecada e quem é que fiscaliza o pagamento disso? Não é a União. Aí são os conselhos de cada uma dessas profissões. Então, a União diz o seguinte, olha, se você vai ser engenheiro, você vai ter que pagar uma contribuição, um tributo, que se chama contribuição. Contribuição das profissões regulamentadas. Ela criou. Qual que é a base de cálculo? É X. Qual que é a alíquota? É Y. Quem é que está sujeito? É a pessoa que está formada nessa profissão. Qual que é a multa? Se não pagar, é tanto. Beleza. Criou a contribuição. Aí a criatura entra aqui no Andrade, se forma engenheiro, e daí vai lá, para começar a exercer, precisa se inscrever lá no CREA, no Conselho Regional de Engenharia. Vai lá, se inscreve. Se inscreveu, você já vai receber, além da carteirinha do CREA, um boletim. Um boleto, que é da anualidade do CREA. Isso que você está pagando é um tributo, é uma contribuição. Quem é que criou essa contribuição? Foi a União, que a competência é dela, a competência tributária é dela. Agora, quem é que vai arrecadar? Quem é que vai cobrar? Não é a União. A União entregou isso para quem? Para uma autarquia, que é o CREA. É o CREA que vai cobrar.
E se você atrasar o pagamento do boleto, quem vai fiscalizar isso é o CREA. É o CREA que vai mandar a carta na tua casa. Se você não pagar, nós vamos entrar com uma execução fiscal contra você. Então, veja, a criação dessa contribuição, isso decorre do exercício da competência tributária. Isso é a União, exclusivamente. Agora, as atribuições de arrecadar e fiscalizar o cumprimento do tributo, isso é para uma terceira pessoa. Compete a uma terceira pessoa. E essa pessoa tem capacidade tributária. O que significa eu ter capacidade tributária? Eu tenho capacidade de arrecadar e fiscalizar um determinado tributo. Um exemplo clássico são os conselhos de classe, tá? As contribuições dos conselhos de classe, né? Quem cria as contribuições é a União, competência tributária, mas quem fiscaliza e arrecada são as autarquias, são os CREAs da vida. Vocês entenderam? Essa é a explicação do artigo 7º. Tá? Bom, continuando. A competência tributária ela é irrenunciável. Irrenunciável. O ente político ele não pode renunciar. O ente tributante ele não pode renunciar. Não pode abrir mão da sua competência tributária. A competência que foi entregue pela Constituição. Então, a União, a Constituição falou assim, a União, você tem competência para instituir imposto de renda. Tá? A União vai instituir se ela quiser. Se ela quiser. Mas jamais a União, produzir uma lei dizendo o seguinte, eu renuncio à competência tributária ao imposto de renda. Não existe isso. Não existe. Não pode, isso é proibido. Né? Imagina, assim, o chefe do Poder Executivo, né, que é um pouquinho com o ego mais inflado, né, querendo se mostrar o bom, não sei o que lá, diante dos demais, falou assim, o meu estado é tão rico aqui que eu não preciso mais da arrecadação do ICMS. Estou renunciando à competência tributária do ICMS. Você escuta isso, você fala o quê para uma criatura dessa? Você não pode fazer isso. Não pode. Competência tributária é irrenunciável. O que te deu foi a Constituição, criatura. Foi a Constituição que te deu. Você não pode fazer isso. Você não tem autonomia para fazer isso. Competência tributária é irrenunciável. Você não pode abrir mão dela. Tá? Agora, senhores, embora você não possa abrir mão da competência, renunciar a esse poder que você pode exercer, essa competência ela é facultativa. Isso significa o seguinte, criar ou não o tributo que a Constituição lhe autorizou, isso é facultativo. E isso a gente tem alguns exemplos no Brasil, né? O exemplo mais clássico é o imposto sobre grandes fortunas. A Constituição de 88 foi lá e disse para a União, União, você tem competência tributária para instituir o imposto sobre grandes fortunas. O que significa isso? Essa competência é indelegável, você não pode passar ela para ninguém, para nenhum outro ente tributante, você não pode renunciar a essa competência, ela é facultativa. O que significa facultativa? A União exerce se ela quiser, ela cria esse tributo se ela quiser, e até hoje ela não criou. Até hoje ela não criou. Isso significa que ela renunciou? Não, senhores, renúncia é sempre ato expresso. Nunca é ato tácito. Renúncia tem que ser expresso. Tá? Então, o fato de não ter exercido até hoje, desde 1988 até hoje, a competência tributária para criar o imposto sobre grandes fortunas, isso é um reflexo da categoria, da característica das competências tributárias. Elas são todas facultativas. Veja, a União tem competência tributária para instituir empréstimo compulsório e depois de 88 não instituiu. É facultativo. Alguém pode obrigar a União a instituir? E aí? Posso entrar com uma ação no Supremo, porque agora ficou modo, né? Posso entrar com uma ação no Supremo pedindo uma ordem para que o Supremo determine que a União
institua o imposto sobre grandes fortunas, ou o empréstimo compulsório, ou o imposto residual, ou uma contribuição social residual, o imposto sobre guerra. Professor, eu acredito que, como dizem que nós vivemos num país democrático, quem manda é o povo, se houver uma mobilização popular grande, e acho que plebiscito, alguma coisa assim, se seguir as regras legais, sim. Mas como não existe interesse dos grandes, dos cabeça, e o povo é tudo boi, então acho que não. Na verdade, a pergunta não foi bem essa, não é relacionada a povo nem a exercício de democracia. A pergunta é, se eu posso, se, por exemplo, posso provocar o judiciário em busca de uma ordem para que imponha à União a obrigação de instituir o imposto sobre grandes fortunas, que até hoje não foi instituído. Não, a não ser que os representantes Não tem a não ser, Isabel, não tem a não ser. Não pode. A competência tributária é facultativa, ninguém pode impor isso a ninguém, mesmo que tenha uma revolução popular. Se tiver uma revolução popular, você faz uma nova Constituição. Mas, professor, se está na Constituição, a qualquer momento posso pôr. Mas quem pode pôr isso? Quem está lá em cima, que é o STF, não é isso? Não, o STF não manda, querida. Mas quem manda? É o chefe do Poder Executivo. E quem é o chefe do Poder Executivo? É o presidente da República. Mas o presidente da República, ele é controlado pelo Senado, o STF. Não é controlado por ninguém, os poderes se controlam uns aos outros. Então quer dizer que se houver interesse do presidente, ele pode estipular esse imposto sobre grandes fortunas. Não, porque isso é competência do Congresso Nacional, é imposto federal. Então, um fica barrando o outro, nunca vai ser instituída, porque é interesse dos grandes. Tudo bem, Isabel. Entendeu? Você tem a sua razão. A competência tributária, a despeito de todo esse quadro, ela é facultativa, senhores. O ente tributante que tem a competência para instituir este ou aquele tributo, é que eu só estou falando de imposto porque o caso mais clássico é o imposto, né? É o imposto sobre grandes fortunas, mas isso vale para qualquer tributo. Vou criar uma taxa para estar sendo prestado um serviço público e não tem nenhuma taxa vinculada a esse serviço público. Vou criar essa taxa. Posso obrigar? Não. A competência tributária é sempre facultativa. Bom, ela se aplica a qualquer tributo. E, por fim, a competência tributária é incaducável. Aqui eu pego o caminho do imposto sobre grandes fortunas. Da mesma maneira em que a criação de um tributo ela é facultativa, o ente tributante que tem a competência cria o tributo quando ele quiser, quando ele quiser, entre aspas, porque são razões de natureza política e econômica, o fato de, passado tanto tempo, um ente político não institui, não cria determinado tributo, não faz com que ele perca a competência tributária desse tributo. Então, assim, passados vários anos, de 1988 até hoje, a União não criou o imposto sobre grandes fortunas. Não criou. Isso não faz com que a União perca a competência para instituir o IGF. E faça nascer um suposto direito, uma prerrogativa de um outro ente político, assim, já que você não cria, vou criar eu. Não existe isso. Porque competência tributária é incaducável. Incaducável. Pode passar anos sem exercer, sem criar o tributo. Pode passar, sem problema. Não se perde competência tributária. A não ser que venha uma nova Constituição. Então, daí a gente fala do nascimento de um novo Estado. Um novo fundamento jurídico de um novo Estado. Aí você está organizando um Estado do zero, inclusive o seu sistema tributário, do zero. Aí você reseta tudo. Tudo tem um novo fundamento de validade. Okay? Mas enquanto permanecer o mesmo fundamento de validade, no campo tributário, o fato de não se exercer a competência de um determinado tributo não se perde, não conduz à perda dessa competência. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Professor, o único imposto não constituído foi esse? Ou tem mais algum? Quem falou? Rose, esse da União.
Tem o imposto residual, tá? Que ele também não foi instituído. E tem o imposto sobre guerra, né? Que não foi instituído porque nós não estamos em guerra. E mesmo que sobrevenha uma guerra, a competência tributária é facultativa, ainda que sobrevenha a guerra. É a mesma coisa do empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, um dos motivos autorizadores é a despesa extraordinária decorrente de calamidade pública. No ano passado nós tivemos de calamidade pública. E nós tivemos despesas extraordinárias. E mesmo você tendo um motivo autorizador, autorização constitucional para criar o empréstimo compulsório, a União não criou. Porque a competência tributária é facultativa. Tudo bem? Agora, por fim, senhores, vamos falar sobre classificação da competência, tá? Isso aqui vai ser meio um revival das aulas passadas, tá? Aquilo que nós falamos separadamente em relação a cada um dos tributos, a gente vai falar num quadro só, sobre todos os tributos, tá? Classificação da competência. Competência, ela pode ser comum, primeiro item, competência comum, ela está relacionada àqueles tributos que são vinculados, né? Vinculados ao quê? A uma atividade estatal. São as taxas e as contribuições de melhoria. Tá? O que é a competência comum? Competência comum é todos os entes têm competência para instituir esse tributo. E isso se aplica a quais tributos? As taxas e as contribuições de melhoria. A Constituição, ela não designa, né, quais são as taxas e as contribuições de melhoria que os entes políticos podem instituir. Ela só diz genericamente assim: União, Estado, Federal, Municípios, artigo 145, podem instituir taxas em razão da prestação de serviço do exercício do poder de polícia e contribuições de melhoria, genericamente. Ela não diz assim, taxa de emissão de passaporte, taxa de licenciamento, taxa de não sei o que ambiental, taxa de alvará de construção, taxa para abertura de comércio. Ela não faz isso na Constituição. Não faz como fez em relação aos impostos. Que nominou os impostos e disse, ó, esses impostos é da União, esse é do Estado, esse é do Federal. Em relação às taxas da contribuição de melhoria, ela fez um designativo geral. E não fez uma discriminação e com a distribuição para cada um dos entes. Não. De modo que a gente entende que as taxas e as contribuições de melhoria, a competência para sua instituição é comum. Qualquer um dos entes políticos tributantes pode instituir tanto as taxas quanto contribuições de melhoria. Qual que vai ser a distinção? Vai ser em relação à competência administrativa de cada ente, porque cada ente tem o seu serviço público a ser prestado. Serviço público federal, serviço público estadual, serviço público municipal. Aí, para cada um destes serviços e o seu âmbito de incidência, aí o ente responsável pela prestação desse serviço pode criar uma taxa específica. Mas continua sendo taxa. Vocês entenderam? Entenderam, senhores? Sim ou não? Sim, professor. Competência privativa, isso a gente já falou, né? A competência privativa, ela está ligada aos impostos. Competência privativa. O que é competência tributária privativa? Né? É a atribuição com exclusividade de um tributo a um determinado ente tributante. Então, veja, os impostos, é o caso clássico de competência privativa. Quais são os impostos cuja competência exclusiva é dos municípios? A criação é dos municípios exclusiva. O ISS, o IPTU e o ITBI. Dos estados, o IPVA, o ICMS e o ITCMD. Da União, imposto de importação, imposto de exportação, IOF, o IPI, o imposto de renda, o ITR e o IGF, além do imposto residual e o imposto extraordinário sobre guerra. Okay? Então, em relação aos impostos, a competência é privativa. Cada ente tem o seu próprio imposto a ser instituído. Tá bom? Nós temos também competências que são cumulativas, senhores. Cumulativas. E essas competências cumulativas, elas se referem a quem? Ao Distrito Federal e aos territórios. Por que Distrito Federal?
Assim, as competências do Distrito Federal, elas são as mesmas as competências do Estado e dos municípios, né? Isso por força lá do artigo 32 da Constituição, né? As competências administrativas do Distrito Federal, elas correspondem às competências administrativas dos estados e dos municípios. Então, tudo aquilo que é competência do município fazer dentro do seu território, o Distrito Federal também vai fazer dentro do seu território. E tudo aquilo que um estado faz dentro do seu território, o Distrito Federal também vai fazer dentro do seu território. Esse raciocínio vale também no direito tributário. Os impostos que são cobrados pelos municípios e pelos estados são da competência do Distrito Federal. Ele tem competência cumulativa. Ele acumula a competência tributária dos estados e competência tributária dos municípios. Portanto, o Distrito Federal ele pode instituir IPVA, IPCMD, ICMS, ISS, IPTU e o ITBI. Tudo bem? O Distrito Federal ele pode instituir, ele tem a competência tributária dos estados e dos municípios. E agora, os territórios? Por que território tem competência acumulativa? A primeira observação que eu faço para vocês é que território não existe mais, tá? Território não existe mais na organização administrativa brasileira, tá? A resposta está lá no artigo 18, né, em relação à composição, né? Território não compõe a federação. A gente teve alguns territórios no Brasil, né? O último dos territórios existentes foi Fernando de Noronha, né, que acabou sendo incorporado por um Estado-membro. Então, hoje a gente não tem mais território. E mesmo quando havia territórios, eles não compunham eles não faziam parte da Federação Brasileira, tá? Eles apenas integravam a União como uma descentralização administrativa territorial da União, tá? E a União era responsável pelo custeio dos territórios, né? Então, se tivesse lá, naquele território, prestação de serviço público, quem prestava era servidor público federal. Era só uma descentralização. Em relação aos impostos, aos tributos, na época que existia territórios, né, o artigo 37 dizia o seguinte, que apesar do artigo 137 ou 147, dizia o seguinte, que apesar de que a competência seria da União, né, como o território não tem competência tributária, porque ele não é ente tributante, ele não faz parte da tributação, então ele não tem competência tributária, é a União que institui dentro dele os impostos estaduais. Então, assim, território não é ente tributante, não faz parte da federação, então ele não tem competência tributária. Como ele integra a União, evidente, das pessoas que estão lá dentro do território, vai cobrar os impostos federais. Cobrança de imposto estadual. Se a pessoa que mora dentro de um território tem um carro, ela paga IPVA, só vai pagar IPVA se a União instituir o IPVA lá. Mas pera lá, professor, o senhor falou que a competência tributária é indelegável. É que você está dizendo que a União vai cobrar IPVA, mas tem autorização constitucional só no caso de território. Tudo bem? Então, no caso de território, a União pode instituir os impostos estaduais. E os impostos municipais, professor, ela pode instituir só se o território for dividido em município. Aí a União vai poder instituir os impostos municipais, tá? Mas isso é uma regrinha que a gente não usa mais, porque não existe mais território no Brasil. Bom, por fim, senhores, nós temos a competência residual, que é aquela competência tributária para instituir imposto ou contribuição social. A competência residual só vale para esses dois tipos de tributos, tá? Para imposto e para contribuição social. E é uma competência que foi dada para a União para instituir imposto e contribuição social que não está previsto na Constituição. Então, assim, nós temos na Constituição quais são os impostos da União, dos estados, e do Distrito Federal e dos municípios. A União, diz a Constituição, ela pode criar imposto residual que não esteja previsto aqui na Constituição. Ela pode criar. E a gente já viu isso lá na aula de impostos, tá?
A mesma coisa em relação à contribuição social. Aquelas contribuições que a gente viu no quadrinho hoje mais cedo na aula, ou na aula passada, a União ela tem competência tributária para criar uma contribuição que não esteja prevista ali. E o exercício dessa competência tributária, a gente chama essa competência tributária de competência residual. E, por fim, a gente tem a competência extraordinária, que é relativa aos impostos extraordinários de guerra externa, que está previsto no artigo 154.2 da Constituição, tá? Que diz lá que a competência exclusiva da União, só a União que pode instituir. A União pode instituir, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários. Por isso que a gente chama isso aqui de imposto extraordinário de guerra, né? Que estão compreendidos ou não na sua competência tributária. Então, pode estar dentro da competência tributária da União, ela pode criar um imposto extraordinário de guerra com o mesmo fato gerador do imposto de renda, por exemplo, ou criar um outro, ou fazer uma previsão de um outro fato gerador sem problema algum. Então, isso é competência extraordinária. Extraordinária por quê? Porque é chamado imposto extraordinário de guerra externa. Tudo bem? Vocês têm dúvidas? Não? Não, senhores. Então tá. Lá no sistema hoje eu deixei um artigo para vocês, é um material complementar, tá? Complementar. Não vou cobrar em prova, nem nada disso. Mas é um texto muito bacana, a respeito de justiça fiscal. Texto muito bacana. Quando vocês tiverem tempo, tá? Deixa o Instagram de lado um pouquinho, o Facebook de lado, Netflix de lado, né? E dá uma lidinha no artigo, vai enriquecer a cultura de vocês, tá bom? Vocês não têm dúvidas mais, então a gente encerra a aula por hoje, tá? Eu agradeço muito a paciência e a educação de vocês, agradeço a participação também de cada um, que só enriquece a aula, tá bom? Boa noite. Boa noite, professor. Cuidem-se, eu vou ficar aqui para conversar com a gente. Obrigado, senhores. Tchau. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite, professor. Obrigada, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor.